Igreja pode se assentar, que nós possamos agora refletir um pouco na palavra do Senhor. E eu convido os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias no texto de Juízes. Juízes, capítulo 13, nós estaremos lendo juntos esse texto. Eu peço que aqueles que encontrarem, possam estar se colocando de pé para nós estarmos lendo juntos? Juízes, capítulo 13. Nós estaremos lendo somente o nascimento do nosso personagem de hoje, Sansão. Juízes, capítulo 13. O texto nos diz o seguinte no verso 1: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: Eis que você é estéril, nunca teve filho, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso, tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, pois eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho cuja cabeça não passará a navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio falar comigo. A sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava. Porém, ele me disse: Eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso, não beba vinho nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque um menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo: meu Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo do Senhor veio outra vez à mulher. Quando ela estava sentada no campo, porém Manoá, o marido, não estava com ela. A mulher se apressou, correu e deu a notícia a seu marido. Ela lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que falou comigo há outro dia. Então Manoá se levantou e seguiu a sua mulher. Quando encontrou o homem, perguntou: Você é o homem que falou com esta mulher? Ele respondeu: Sim, sou eu. Então Manoá disse: Quando se cumprirem as palavras que você leu, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Verso 13, o anjo do Senhor disse a Manoá: A sua mulher deve se guardar de tudo que eu disse a ela. Verso 14 do capítulo 13. Não deve comer nada que procede da videira. Não deve beber vinho nem bebida forte. Não deve comer nada que seja impuro. Ela deve observar tudo o que eu ordenei. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Permita-me convidá-lo a ficar conosco. Queremos preparar um cabrito para você. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que você me convide, não comerei a sua comida. Mas, se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Acontece que Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: Qual é o seu nome, para que possamos honrar você, quando se cumprir aquilo que nos falou? O anjo do Senhor respondeu: Por que você pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? Então Manoá pegou um cabrito e uma oferta de cereais, e os ofereceu sobre uma rocha ao Senhor Deus. E o anjo do Senhor fez algo maravilhoso. Enquanto Manoá e a sua mulher estavam observando, aconteceu que, enquanto a chama que saía do altar subiu para o céu, o anjo subiu nela. Ao verem isso, Manoá e a sua mulher se prostraram com o rosto em terra. Nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que aquele era o anjo do Senhor. Manoá disse à mulher: Certamente vamos morrer, porque vimos a Deus. Mas a sua mulher respondeu:
Se o Senhor Deus quisesse nos matar, não teria aceito de nossas mãos o holocausto e a oferta de cereais, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado essas coisas. Depois, a mulher deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele em Maanedã, entre Zorá e Estaol. A igreja pode se assentar? Esse é um texto que relata o nascimento miraculoso de Sansão. E o que acontece aqui nesse contexto? O que acontece aqui nessa situação? Os israelitas pecam outra vez e os filisteus os dominam por 40 anos. 40 anos é mais do que a vida de muita gente aqui. Se a gente colocar metade da igreja, eu sei que não tem mais do que 40 anos. A outra metade, eu não vou citar a idade, tá, irmãos? Mas a gente observa aqui que 40 anos é muito tempo, sobre qualquer circunstância. Eles estavam oprimidos pelos filisteus, e aí um homem é escolhido para gerar um descendente. Manoá e sua mulher não podiam ter filhos, e Deus lhe muda a sorte. Deus disse para ela que ela teria um filho. Ela não deveria tomar vinho e nem outra bebida forte. Algumas traduções trazem bebida fermentada. Ela também não deveria permitir que cortasse o cabelo da criança. Sansão não teria seu cabelo cortado. Jamais deveriam se passar a navalha no cabelo de Sansão. E criança gosta de cortar o cabelo, né? Não teria o famoso moicano que toda criança passa por essa fase na vida. Não teria o degradê ou nada do tipo. Sansão não poderia cortar o cabelo. Ela conta isso a seu marido, e esse marido ora a Deus: Senhor, se foi verdade, manda de novo aquele homem para que nos fale. Me parece que o marido pensou que um profeta tinha falado com ela. E aí o homem volta, o mensageiro volta, e a mulher estava no campo. A primeira vez ele encontra a esposa de Manoá, e a segunda vez ele encontra essa mulher trabalhando no campo, essa mulher ajudando sua família. E aí ela larga o que estava fazendo e vai chamar o marido. Quando o marido chega lá, ele pergunta algumas coisas. Como deveria criar? O que fazer? E o anjo responde. E aí ele pergunta o nome. Qual é o teu nome? E ele responde algo impressionante. Ele fala: por que queres saber meu nome, se meu nome é maravilhoso? E aí quem conhece o texto de Isaías, né, lembra que o seu nome seria maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Não era qualquer anjo que Manoá estava recebendo aqui. Era com certeza o Yahvé Maleque, o anjo do Senhor, aparece em momentos muito especiais. Aqui a gente, no período de Juízes, irmãos, a gente está falando de um período de 300 anos. Se a gente contar com Josué, talvez sejam quase 400. E esse anjo só apareceu 3 vezes até aqui. Apareceu com Josué, apareceu para Gideão, e agora, mais de 150 anos depois, está aparecendo para Manoá. Com certeza algo grande aconteceria aqui. Esse anjo aceita a oferta, o holocausto que Manoá faz para Deus, o cabrito, e em seguida, o que acontece? Ele sobe na fumaça, sobe no fogo e vai até o céu. E o texto conta que ambos se prostram com o rosto em terra, e Manoá exclama: nós morreremos porque vimos a Deus. Eu acho isso impressionante, porque todas as pessoas na Bíblia que têm uma revelação de Deus têm essa expressão: iremos morrer porque vimos a Deus. Ninguém pode ver a Deus, irmãos, e achar que é inocente. Isso é visível na Bíblia. Todo homem que vê a Deus teme e treme, porque sabe que é culpado de seus pecados. O verso 25 já nos fala que o Espírito do Senhor começa a agir sobre a vida de Sansão. Muito cedo. Irmãos, quando eu olho isso aqui, eu vejo alguém extremamente promissor, alguém extremamente brilhante, um futuro grandioso pela frente
para uma criança. Aqui a gente tem um período de 300 anos que eles moram na terra prometida. Os filisteus os atacam e por causa do pecado de Israel, eles estão sendo oprimidos pelos seus inimigos. Nós percebemos esse ciclo. O povo é liberto, o povo está servindo ao Senhor e em seguida o povo abandona a Deus. E aí a consequência do seu pecado chega. Quantas vezes nós colhemos consequências amargas por abandonar a Deus? Quantas vezes nós e a nossa família colhem consequências do nosso pecado? E isso é muito doloroso, irmãos. A gente observa que o anjo do Senhor anunciou algo grandioso aqui. Anunciou que Sansão seria nazireu, consagrado ao Senhor. Anunciou, a gente observa que Deus abençoa o crescimento de Sansão e o Espírito de Deus age nele. Só que a história não, isso é apenas o primeiro capítulo da história de Sansão. Quando a gente vira a nossa Bíblia, a gente começa a perceber que em Juízes 14, no verso 2 e no verso 3, Sansão quer casar. E ele quer casar com uma mulher que seus pais desaprovam. Essa mulher, ela era filisteia. Ela não pertencia ao povo de Deus. Ela não fazia parte do chamado povo de Deus. E o pai de Sansão, Manoá, pergunta: não existe mulher entre o nosso povo para que tu possas casar? E é interessante que no versículo 3, ele responde ela. O pai pergunta, né? E Sansão diz a seu pai no final do verso 3: busquem essa mulher para mim, porque é só dela que me agrado. Uma outra tradução fala o seguinte: olha, busque ela para mim, porque é ela que eu quero, é com ela que eu vou casar. Do tipo, várias vezes a gente observa filhos falando: olha, é isso que eu vou fazer da minha vida e pronto, e tu tem que respeitar. A gente observa que Sansão começa a desobedecer seus pais muito cedo. E aí esse casamento é arranjado, e nesse casamento Sansão ele faz uma charada para os convidados daquela mulher. E ele propõe: olha, se vocês acertarem a charada, eu vou dar 30 peças de roupa de linho fino, 30 peças de roupa cara para vocês. Mas se vocês errarem, vocês vão me dar essas peças de roupa. E aconteceu que eles não sabiam a resposta dessa charada. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. No quarto dia, eles vão com a mulher de Sansão, a moça com quem ele estava casando. E aí o que acontece? Eles falam para ela: olha, tu nos convidou aqui para uma armadilha. Se Sansão não nos contar o segredo, se a gente não conseguir descobrir, a gente vai queimar toda a tua casa. E aí o que essa mulher faz? Ela começa a chorar e ela fala para Sansão: Sansão, tu não me amas. Irmãos, que tática antiga, né? É que a gente está observando uma tática feminina antiga. A gente está falando um texto de quase 4.000 anos atrás e as mulheres já usavam essa tática. Sansão, tu não me amas porque tu não contas o teu segredo. Sansão ainda fala: eu não contei nem para o meu pai e para a minha mãe, eu vou te contar. E aí ela chora no quinto dia, ela chora no sexto dia. No sétimo dia, Sansão não aguenta mais aquela mulher chorando, e ele conta o segredo para ela. E quando ele vê, seus inimigos chegam e fazem o quê? E eles respondem a charada, eles acertam a charada. Sansão fica tão furioso que ele vai e derrota 30 filisteus, tira as roupas deles e dá para os seus inimigos. E aí a gente observa que a festa de casamento durava 7 dias, né? Irmãos, aqui é para refletir, né? Mulheres, é para refletir sobre essa estratégia de ficar chorando e fazer chantagem emocional, algo do tipo. É quase, se não for do jeito que eu quero, não vai ser. Parece que para a vida ali, não é? Então essa estratégia é antiga. E aqui ela está levando Sansão para um caminho ruim. A gente observa que a história, ela continua. Sansão fica tão chateado que Sansão vai embora. E depois de ir embora, o pai da moça dá a mulher para o seu padrinho de casamento. Então a esposa de Sansão é dada para outra pessoa.
E aí um dia Sansão volta e fala: olha, eu quero ir ver a minha esposa. E o pai dela fala: não, mas eu pensei que tu odiava ela por tudo que aconteceu. Então eu dei ela em casamento para que não ficasse desonrada. Mas a irmã dela, mais jovem, é mais bonita do que ela. Se você quiser, ela ainda não foi casada. E aí o que Sansão fala? Olha, você sabe que eu sou inocente do que eu fizer aos filisteus a partir de agora. O texto conta que Sansão ficou tão chateado que ele caça 300 raposas, ele amarra o rabo das raposas de 2 em 2, então faz 150 pares, ele taca fogo no rabo das raposas e solta ela pelos milharais ou pelas fazendas dos filisteus. Elas queimam toda a plantação dos filisteus. E aí o que acontece em seguida? Sansão se esconde. E aí os filisteus vão até Judá para pegar Sansão. Mais ou menos 1.000 homens filisteus, homens de guerra, soldados. E eles chegam lá, Sansão não está lá. O povo vai até onde Sansão está e fala: olha, a gente veio te pegar para levar até os filisteus. Sansão fala: olha, prometam para mim que vocês não vão me matar. E o povo promete: a gente não vai te matar, a gente vai só te entregar para os filisteus. Então o povo amarra Sansão e leva ele até os filisteus. E quando chega lá, Sansão amarrado, aquela cena de filme, Sansão chega todo amarrado. E chegando lá, quando os filisteus foram para cima de Sansão, Sansão se liberta das cordas, pega um queixo de jumento e mata mais ou menos 1.000 filisteus. Sansão aqui era alguém extraordinário. A força de Sansão nos demonstra que, como juiz, ele não precisava de um exército. Bastava ele estar diante de Deus, bastava ele cumprir a ordem de Deus, que ele derrotaria seus inimigos. Mas a história de Sansão é uma história de desobediência. A partir dali ele vai para outra cidade e se relaciona com uma prostituta. Os seus inimigos descobrem que ele está ali e vão até lá. E querem ir até lá. Sansão descobre isso, vai até a cidade, arranca os portões da cidade. Irmãos, aqui do outro lado da rua tem uma porta de ferro gigantesca. Se aquela porta caísse sobre qualquer um de nós, essa pessoa estaria morta. Mas Sansão arranca algo similar a essa porta e sobe uma montanha carregando ela nas costas. Aqui a gente observa que Sansão é alguém extraordinário. Sabe aquelas histórias de super-herói, do super-homem que a gente vê por aí? Sansão é alguém com uma força infinitamente maior do que qualquer homem que a gente já conheceu. Só que Sansão é alguém com uma fraqueza muito previsível. Sansão vai morar na cidade dos filisteus e aí adivinha o que acontece? Ele conhece uma moça chamada Dalila. E os governadores filisteus mandam um recado para Dalila: descubra a fraqueza dele. Descubra a fraqueza dele, foi o recado que mandaram para ela. O texto não conta se ela foi ameaçada ou se ofereceram alguma coisa em troca, mas a ordem foi dada àquela mulher. E Dalila fala para Sansão: Sansão, qual é o motivo da tua força? Conta para mim. E Sansão, que amava Dalila, fala para ela: se tu me prenderes em 7 cordas de arco, então eu ficarei fraco, serei como qualquer um outro homem. Dalila conta isso aos comandantes e ela fala para Sansão: Sansão, os filisteus estão aí. O que acontece em seguida? Sansão arrebenta essas cordas e Dalila começa a chorar, dizendo que Sansão não ama, que não contou o seu segredo para ela. Em seguida, Dalila pergunta novamente, e Sansão fala: não, Dalila, são cordas novas. Se me amarrarem com cordas novas que nunca foram usadas para nada, então eu perderei a minha força. E aí, quando ela fala: Sansão, os filisteus estão aí, Sansão arrebenta as cordas novas. Irmãos, olha como essa história ela é louca, né? Assim, o que está acontecendo?
a mulher está implorando para saber o segredo dele. A Bíblia conta de forma resumida, mas eu imagino, com perdão da expressão, que todo dia aquela mulher está perturbando aquele homem. E, irmãos, vocês sabem o que isso significa. Assim, todo dia, né? Chega uma hora que você vai fazer. Mas mais do que isso, ela não só está tentando saber o segredo dele, como ela está colocando esse segredo contra ele. Vez após vez, é isso que Dalila tenta fazer. A terceira vez, Sansão fala, olha, se você prender as tranças do meu cabelo no tear e colocar um prego na ponta, então eu ficarei fraco. O texto conta que Sansão adormece no braço de Dalila e ela faz isso. Então, como ele não podia cortar o cabelo, seus cabelos eram grandes, trançados, ela passa por dentro de um tear e coloca um prego. E a partir daí ela fala, né? Ela fala para eles, olha, ela grita, Sansão, os filisteus. E ele solta o seu cabelo, quebra o tear, tira o prego e está pronto para o combate. E aí o que acontece? Mais uma vez ela se põe a chorar. Verso 16 do capítulo 14 nos diz que ela fala que ele não a amava, pois não contava o seu segredo. Ela insistia todos os dias, até o dia em que Sansão falou o seu segredo. Sansão falou, então, se você cortar as minhas tranças, eu ficarei fraco e serei como qualquer homem. O texto nos diz que Dalila sentiu que ele falou a verdade e mandou chamar os filisteus. Sansão adormeceu no colo de Dalila, e aí o homem cortou as suas tranças, e quando as tranças estavam cortadas e ele amarrado, o texto nos fala que ela gritou, Sansão, os filisteus. E aí ele não conseguiu se libertar das cordas que o amarravam. Os filisteus o prenderam, os filisteus furaram os seus olhos. Irmãos, eu quero fazer um parêntese aqui, né? A gente não deve expor a nossa vida para todo mundo. Há segredos que você não pode compartilhar, não é? Há segredos que precisam ficar no seu casamento. Há segredos que precisam ficar entre você e seus pais. Há segredos que você precisa compartilhar com apenas uma pessoa. Não é para você sair contando os seus segredos para todo mundo. E se alguém contar os segredos para você, não é para você contar para um terceiro. Por exemplo, no Brasil, a gente tem algo que me fugiu o termo técnico, mas se você contar para o seu pastor, nem a justiça pode obrigar o pastor a contar o que outra pessoa contou para ela, né? Isso funciona para o pastor, para o padre, mas a ideia é por quê? Porque as confissões contadas a um líder religioso, elas precisam ser protegidas em instância máxima. E aí esse ponto importante, várias vezes os irmãos compartilharam coisas comigo que eu não compartilhei com a minha esposa. A maior parte dessas coisas eu não compartilho com ela, porque eu entendo que ela não é ordenada ao ministério. Então, quando os irmãos compartilham um segredo comigo, a menos que os irmãos compartilhem com ela, ela não vai saber. Cuidado com essa questão de compartilhar os seus segredos. E aí, versos 16, 21, vai nos contar tudo isso. Capítulo 16, verso 21, a gente observa. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-o com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Então, a partir dali, a vida de Sansão era empurrar um moinho, que normalmente eram animais que puxavam o moinho, ou animais de carga, ou escravos. A partir dali, Sansão era alguém cego e preso por correntes. Tudo isso começou lá atrás, quando Sansão não ouviu o conselho de seus pais. A história avança, ela avança no versículo 22, falando que o cabelo de Sansão, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. A gente observa no versículo 22 que houve uma grande festa entre os líderes e governadores ali da Filisteia. E eles adoravam o deus Dagum, eles beberam vinho, eles fazem uma série de coisas.
E no versículo 25 nos conta: com alegria no coração disseram: mandem vir Sansão para que ele nos divirta. Com alegria no coração eles queriam zombar de Sansão, zombar dos seus inimigos. Eles levam Sansão do cárcere. Olha, e aí o que acontece? Versículo 28 até o 31, vamos ler juntos. Capítulo 16, 28 ao 31. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim. Dai-me força só mais essa vez, ó Deus, para que eu vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou-se às colunas do meio que sustentavam o templo e fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra. E disse: que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força. E o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu, do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. Então seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscar o corpo. Eles o levaram e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Irmãos, aqui são 20 anos de história resumida, né? Minha garganta até ficou seca, mas a gente termina essa história com Sansão clamando ao Senhor, com ele matando mais em morte do que em vida, e com o sepultamento que a sua família o coloca. E a partir daí eu quero trazer algumas lições para a gente refletir essa noite. A Bíblia nos fala isso do começo ao final, mas eu quero lembrar essa noite que se você honrar os seus pais, você viverá mais e em paz nessa terra. A Bíblia nos fala sobre obediência. E aqui, irmãos, eu quero deixar muito claro. Por exemplo, Efésios 6, verso 2 e 3, o apóstolo Paulo nos lembra: honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, a fim de que tudo ocorra bem com você e você tenha uma vida longa na terra. Honrar a paz nos traz uma boa vida nessa terra. A vida de Sansão foi breve e má. Quanto tempo será que ele não passou como escravo? Quanto tempo até seus cabelos crescerem? Quanto tempo com seus olhos furados? Quanto arrependimento o homem não deve ter carregado pelo pecado que cometeu? A gente precisa entender que existe hierarquia nessa terra e que ela é para o nosso bem. Estamos numa geração que despreza a hierarquia, despreza obedecer a ordem, mas há uma hierarquia importante. E observem aqui que quem é a nossa hierarquia? Em primeiro lugar, Jesus através da sua palavra. Você só vai obedecer a Jesus se conhecer a sua palavra. Em segundo lugar, eu posso dizer que estão os vossos pais. E por último, aqui, na nossa esfera de igreja, está o pastor. Observe que o seu pastor não tem mais autoridade sobre você do que o seu pai. Às vezes algumas pessoas podem achar que desobedecendo aos pais para obedecer a um pastor ou a um líder religioso, estão fazendo o que é certo, mas não é a realidade. Nós obedecemos no Senhor, no Senhor. Você só pode desobedecer o seu pai e deve fazê-lo quando o que ele estiver fazendo for contra Deus. Por exemplo, o seu pai não quer mais ir para a igreja, e aí você fala: não, eu vou andando, eu vou dar meu jeito, mas eu vou para a igreja, pai, eu vou para a igreja, mãe. Por exemplo, o seu pai não quer que você se case, quer que você fique amigado, não quer fazer algo, não quer algo assim. Você fala: não, eu vou me casar porque é o que a Bíblia manda, é o que meu Deus manda, não é? A gente observa que é nosso desafio e dever obedecer a Deus. Provérbios de Salomão, capítulo 10, versículo 1, nos fala que o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe.
E aqui eu tenho uma pergunta para você. Você tem feito os seus pais se alegrarem ou você tem visto seu pai chorar por sua causa? Isso aqui é muito importante. A Bíblia nos fala que o filho que é sábio, ele alegra, dá orgulho para os pais. Mas se você vê o seu pai chorando, a sua mãe chorando por sua causa, existe uma grande chance de você ser o filho tolo, de você ser a pessoa tola que o livro de Provérbios tanto fala. A gente precisa entender que Sansão desobedece aos seus pais. E Sansão, ele não ouve esse ensino. A gente precisa entender que quando seus pais lhe falaram, olha, procure uma mulher em nosso meio, Sansão procurou uma entre os seus inimigos. Irmãos, isso é fundamental e eu quero bater nesse ponto, porque às vezes o pastor fala, olha, não caia em julgo desigual, não case com alguém que não é crente, não comece um relacionamento com alguém que não pertence ao povo de Deus. Mas a pessoa ouve? Não, a pessoa vai lá doidinha para quebrar a cara, doidinha para ser arrastada para o inferno. A gente observa isso no Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 7, versículo 3 e 4, nos fala, não casem com essa gente, nem vocês, nem os seus filhos, pois esses povos farão com que os seus filhos rejeitem a Deus e adorem outros deuses. Observem, irmãos, que na minha vida, e eu não estou dizendo que não haja um caso, eu nunca conheci uma pessoa que não casou com alguém de fora, que não abandonou a fé. E olha que eu já conheci muita gente, né, nessa questão de igreja, mas todos que eu conheci que casaram com alguém que não servem a Deus, hoje não servem a Deus, nem eles, nem os seus filhos. Isso é perigoso, isso é perigoso. A melhor forma de fazer com que os seus filhos sirvam a Deus é casando com alguém que sirva a Deus. E isso é muito triste, porque às vezes a pessoa, depois de adulto, os filhos estão na igreja, ela se envolve com alguém que não serve a Deus. E provavelmente essa pessoa influenciará os seus filhos a não servirem. E ela não precisa fazer nada, bastará ela não ir para a sua igreja. A gente observa que no Novo Testamento, Paulo fala a mesma coisa. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. E aí ele pergunta, pois o que tem em comum a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão podem ter a luz com as trevas? Ou que harmonia há entre Cristo e Belial? O apóstolo Paulo nos lembra que o jugo desigual é algo extremamente prejudicial. Irmãos, a coisa menos pior que pode acontecer em julgo desigual é alguém ser infeliz no casamento. É a menos pior. Porque o que está em jogo aqui é o destino eterno da sua alma e da alma dos seus filhos. Quase sempre as pessoas que se colocam em julgo desigual abandonam a fé e fazem com que seus filhos também abandonem a fé. Provérbios 3 nos dá características de pessoas que amam a sabedoria. Elas têm uma vida longa, elas têm uma vida em paz, elas têm uma vida boa, elas têm favor diante de Deus e elas têm respeito diante dos homens. Uma pessoa honrada, uma pessoa respeitada. E aqui eu observo, o título da nossa mensagem dessa noite é exatamente isso: as consequências de não se importar com o ensino familiar. E não é qualquer ensino, mas aquele que Deus tem através da sua família. Nós estamos falando aqui, irmãos, de que Sansão foi alguém que teve a vida amarga porque não ouviu a Deus e nem os pais. E que triste é se esse for o destino das nossas crianças. Crianças que a gente olha brincando aqui no culto, crianças que a gente sabe que estão na sala aprendendo a palavra de Deus. Crianças, irmãos, que já estiveram aqui nessa igreja, mas hoje são adultos que não temem e zombam do Senhor. Que triste é quando a gente vê isso diante dos nossos olhos. Agora a reflexão é, quanto disso não é culpa nossa? Quanto disso somos nós
que não servimos e não nos atentamos ao conhecimento de Deus. Em segundo lugar, irmãos, eu quero trazer o contexto de Sansão. Sansão era uma promessa. Eu quero destacar aqui que Sansão era uma promessa que só se cumpriu pela misericórdia de Deus. Sansão, irmãos, é anunciado pelo anjo do Senhor, anjo que aparece 5 ou 6 vezes no máximo em todo o Antigo Testamento. Anjo que é extremamente exclusivo, anjo que quando vem é para dar sinais de grandes coisas. Sansão é aquele filho da promessa. Sabe aqueles filmes que a gente fala que tem o bebê da profecia? É Sansão. Sansão tem a profecia de libertar o povo de Israel. E eu quero deixar isso aqui muito claro. Ele deveria ser nazireu, consagrado ao Senhor. Muito parecido com Samuel, deveria ter um voto grande de consagração ao Senhor. Sansão tinha uma força sobre-humana. Ele nunca mais existiu um juiz igual a ele em Israel. A maioria dos juízes, irmãos, precisava de exércitos, precisavam de montar estratégias militares, precisavam, irmãos, de uma série de coisas. Sansão era único, ele só precisava de um pedaço de osso para ser capaz de derrotar um exército. Vocês conseguem entender o quanto Sansão tinha tudo para ter libertado Israel? O texto nos conta que ele matou um leão, que ele arrancou as portas de uma cidade, que ele subiu uma montanha com essas portas, que ele matou aproximadamente, que ele venceu aproximadamente 4.030 filisteus. 30 na ocasião do casamento, 1.000 quando venceu com um queixo de um animal, e 3.000 na ocasião da sua morte. Mas o grande problema de Sansão é que ele poderia ter sido muito mais. Ele começa a libertar o povo das mãos dos filisteus. O Espírito de Deus age nele. E a gente vê que lá em Hebreus 11, Sansão é visto como o herói da fé. Mas sabe aquela pessoa brilhante, cheia de talento, que é muito inteligente? Sabe aquela pessoa que é muito inteligente, que cresceu na igreja, que tinha tudo para ser um grande instrumento? Sabe aquela pessoa que tinha tudo para ser um grande servo de Deus? De repente ele toca bem, de repente ele sabe outros idiomas, de repente ele é muito talentoso, o que ele faz dá certo. Mas Sansão é vencido pelo seu orgulho, pela sua ira, pela sua luxúria. Os pecados de Sansão nos mostram que o mais talentoso, aquele que pode ter uma profecia para si, aquele que o próprio anjo de Deus pode anunciar o seu nascimento, é derrotado pelo pecado. Irmãos, isso aqui é grave. Isso aqui é grave. Se alguém com todo esse currículo é derrotado pelo pecado, imagina você se querer flertar com o pecado. Imagina você se querer se colocar em julgo desigual, se querer desonrar os seus pais, se querer não aprender a lei do Senhor. Você vai ser massacrado, irmão. É essa que é a realidade. Ter uma vida muito ruim, chorar todos os dias por causa dos seus problemas é a menor coisa que pode lhe acontecer. Nós estamos diante de uma guerra espiritual. E Sansão tinha um currículo que muitas vezes nós não temos. Observem que nós lembramos de Sansão pelos seus pecados. Nós lembramos de Sansão como exemplo a não ser seguido. Mas a verdade é que ele tinha muito mais qualidades do que muitos de nós. E a gente precisa levar isso a sério. A gente observa aqui que o perigo de brincar com o pecado é muito grande. Sansão tinha tudo para ser um agente de Deus na sua geração. Mas ele se desviou para servir o Deus desse século. Sansão podia ter vencido os filisteus, mas se rendeu
a outras coisas. Assim como muita gente, no meio gospel a gente vê muito isso. E isso é visível, né? Grandes cantores, e mesmo sabendo que essa pregação vai para o YouTube, né? A gente vê grandes cantores. O que me pesa mais, por exemplo, é o Kleber Lucas, né? Alguém que poderia ter sido muito grande em nossa geração, mas alguém que se desviou da verdade há muito tempo. Observem aqui, irmãos, grandes nomes podem se desviar, seja pelo dinheiro, seja pela cultura, seja pelo poder, seja por querer ser aceito, seja por várias pessoas podem estar, às vezes, como um filho pródigo querendo se desviar. O problema, irmãos, é que há vários filhos pródigos no meio da igreja. Há pessoas que acham que porque vêm aqui domingo a domingo ou dão o dízimo, já estão com a entrada garantida no céu, mas não têm comunhão com Deus, não obedecem à lei de Deus, não querem um compromisso com o Senhor. E eu nem estou falando de servir a sua igreja. Irmãos, é muito sério. Ou a gente leva isso a sério, ou a gente observa. Um chamado a aceitar a Jesus, irmãos, não é garantia de que iremos para o céu. Um chamado não garante o sucesso. O nosso batismo não assegura a nossa salvação. Uma profecia sobre nós não garante que conquistaremos a vitória. A verdade é que o pecado é mais destruidor do que você pode imaginar. E ele pode levar tudo que você tem, inclusive a sua alma. Há erros, irmãos, que podem ser fatais, não só para nós, mas para os nossos filhos que não seguirão ao Senhor pelo nosso mau testemunho, pela nossa vida de que fala com a boca que ama o Evangelho, mas mostra dia após dia que o despreza. Irmãos, fraquezas que não são tratadas, pecados que não são vencidos, tornam-se armadilhas fatais, não só para nós, mas para a nossa família. Isso aqui é triste demais. Sabe, quando eu olho para Sansão, eu percebo que ele poderia ter feito muito mais. Sansão venceu pelo menos quase uns 4.000 filisteus. E quando eu me toquei desse número, eu falei, meu Deus, Sansão tinha tudo para derrotar um monte de gente, mas ele foi alguém que não derrotou quase ninguém. E eu sei que o texto termina falando, olha, Sansão venceu mais na sua morte do que na sua vida. Mas, por exemplo, Eude, que o irmão Johnny pregou aqui, venceu 10.000 moabitas. Gideão venceu milhares com apenas 300 homens. Jefté derrotou exércitos unidos. Tudo isso sem nada do que Sansão tinha. Talvez tenha gente fazendo muito mais no reino de Deus e na sua família com muito menos dinheiro do que você, com muito menos tempo do que você, com muito menos saúde do que você. Mas uma pessoa com um coração disposto a servir a Deus, a perdoar e a abençoar outros é um grande instrumento na mão de Deus. Sansão não precisava de um exército e nem de uma espada. Mesmo assim, não utilizou o que deveria utilizar de melhor: consagração ao Senhor. Sansão recebe no final da sua vida, mais uma vez, poder do Espírito para realizar aquilo que nasceu para fazer. Mas isso só aconteceu pela misericórdia do Senhor. A profecia sobre Sansão de que ele daria o passo inicial nisso só aconteceu pela misericórdia do Senhor. E por fim, para nós caminharmos ao final dessa noite, eu quero lembrar aos irmãos que Sansão ele é apenas uma sombra de algo muito maior. E irmãos, às vezes a gente esquece disso. Sansão ele é anunciado pelo anjo do Senhor, enquanto o nosso próprio Jesus foi anunciado por um anjo. Maria recebeu a visita de um anjo. A gente observa aqui que Sansão é escolhido para salvar os israelitas dos filisteus.
Enquanto Jesus veio para libertar não só um povo, mas toda a humanidade do seu pecado, daquilo que levou Sansão à sua derrota. Sansão é rejeitado pelo povo e entregue e amarrado aos filisteus, muito parecido com Jesus, que foi entregue e amarrado aos líderes religiosos. Sansão, ele destruiu o templo. É interessante, né, quando a gente parar para pensar nisso, tinham 2 colunas e o que Sansão faz é a postura de cruz, né? Ele empurra as 2 colunas e ele morre com uma postura de cruz, enquanto nosso Jesus é levantado em uma cruz para vencer a morte e o pecado. Irmãos, talvez a minha história e a sua seja muito mais parecida com a de Sansão do que a gente queira admitir. Talvez os nossos pecados tenham feito nossos filhos se desviarem na fé. Talvez nossos pecados tenham servido de pedra de tropeço para outras pessoas. Talvez os nossos pecados estejam nos levando para um caminho ruim. Talvez hoje a gente colha consequências amargas de pecados que cometemos lá atrás. Talvez nem haja solução ou esperança para isso, mas em Jesus há uma vitória definitiva. Em Jesus há libertação dos nossos pecados e uma nova chance para mim e para você. É em Jesus que uma nova vida aparece. É em Jesus que o nosso passado é redimido. É em Jesus, meus irmãos, que nós podemos estar como o ladrão na cruz, falando: Mestre, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Talvez para algumas pessoas só haja isso. Talvez o que aconteceu não tenha como ser modificado. Talvez não dê tempo de construir uma nova história. Talvez tenhamos perdido pessoas amadas. Mas em Jesus nós ainda podemos falar: Mestre, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E a gente precisa entender isso. Vamos orar, irmãos, nesse momento,